Rapaziada, hoje é dia de a gente aprender como que a gente se analisa uma ação. Eu já gravei um vídeo ensinando como que se analisa um fundo imobiliário e dessa vez vamos estar analisando uma ação na prática pela tela do meu computador. A gente vai estar vendo indicadores, desempenho das ações, pagamento de dividendo, margem e essas coisas que todo investidor deve olhar antes de comprar, antes de se tornar sócio de uma empresa. Se você já gostou da ideia, já deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui com qualquer dúvida que eu vou estar respondendo, mas bora para a tela do meu computador. Rapaziada, já estamos aqui na tela do meu computador. O site que eu uso aqui para estar analisando as empresas, estar analisando indicadores é o Status Invest. Você pode pesquisar aí no teu notebook, no teu computador, no teu celular também. E a empresa que a gente vai estar analisando, usando como exemplo, vai ser a Taesa. E o ticket dela aqui é o TAE4, para ações preferenciais e ações ordinárias é o TAE3. Uma coisa que eu já começo analisando, que sim, para quem tem essa dúvida entre o que se importa ou não o preço, é a cotação que está atualmente aqui. Como você pode ver aqui, o valor atual está em R$ 11,45. Aqui do lado você vê também algumas informações como o preço mínimo, que chegou a preço mínimo a 52 semanas, preço máximo. Outra coisa que a gente já começa dando uma olhada que é muito importante, principalmente se você tem o plano de comprar ações para viver de dividendos, é o dividend yield dela. E como vocês sabem, o dividend yield é o tanto que o porcentagem do pagamento do dividendo que foi feito comparado com o preço da ação ou da cota. Nesse caso é a ação, né? Que está aqui. Dividend yield de 7,97% dos últimos 12 meses, o que dá aqui embaixo aqui os 91 centavos. E também temos aqui a valorização. Aqui embaixo a cotação, se você quiser dar uma olhada aqui de, por exemplo, cotação de um dia, 5 dias, 30 dias até 5 anos, você consegue ver aqui, ó, 2020 estava cotado em R$ 9,50. Aí teve toda a valorização aqui, as datas aqui embaixo. E você vê aqui como está atualmente. Pegando com base aqui de 5 anos atrás, vocês podem ver que ela valorizou R$ 5,46, o que dá ali em porcentagem 92%, que é muito bom, né? Se você tivesse quem comprou nessa época aqui. Mas voltamos aqui para a análise. Outra coisa extremamente importante para você se prestar atenção é liquidez. Isso aqui é um fato muito importante que mostra o quanto que essa ação é negociada na bolsa. Nesse caso aqui, liquidez média diária. Como vocês podem ver aqui, volatilidade histórica. Aqui está o meio, uma linha que representa investidores dormindo, estão tranquilos, e aqui quente, como se simulasse, nossa, tem muita gente procurando, muita gente vendendo, muita gente negociando. No caso de Ibovespa está aqui e a ação, a Taesa em si, está bem aqui. Mas como vocês podem ver aqui, liquidez média diária. Está aqui, a liquidez é de 1 milhão, o que, para falar a verdade, é baixo, né? Comparado com outras empresas, se você for pesquisar. Mas só da liquidez ser de 1 milhão já é o suficiente para você pôr para vender ou pôr uma ordem de compra e já ser liquidada no mesmo dia. E arrastando um pouco mais aqui para baixo a tela, vocês podem ver aqui indicadores da Taesa. E aqui que começa assim o ponto divertido, o ponto que a gente presta atenção nos indicadores que vão mostrar se a empresa é boa ou não. Um ponto muito importante a ser falado é que esses indicadores não falam nada sobre o futuro da empresa, eles apenas indicam coisas que aconteceram no passado. Então você levar 100% isso aqui em conta é perigoso, né? Porque isso aqui é com base no que aconteceu lá atrás. Dividend yield, como eu falei lá atrás, 7,97%. Clicando aqui do lado você pode ver o gráfico. Segundo aqui, ponto muito importante, PL.
PL significa quanto tempo em anos esse indicador mostra você vai ter de volta o dinheiro que você investiu nessa ação, pagando o preço dela com base no último dividendo dela. O que significa aqui? Esse 7 aqui significa que com base no último dividendo que a empresa pagou, que deu esse dividend yield, você levaria 7 anos para ter o dinheiro que você investiu nela. No caso, atualmente está em R$11 e o PL está em 7, o dividend yield foi em 7,97, o PL dela deu 7, o que é bom. Lembrando que indicadores, eu vou dar aqui umas dicas, que é como, por exemplo, dividend yield. O mínimo dele tem que ser um 10. O mínimo dele, para você analisar, para você achar interessante, tem que ser um 10%. Para você ter uma base ali de comparar, de olhar e falar, como é que eu sei que esse é bom ou ruim. O PL ali, se for um PL abaixo de 10 até 10, é muito interessante. Nesse caso aqui, 7, o PL 7 é muito bom. Significa sim que essa empresa está com um desconto muito bom, está barata. P sobre VP. P sobre VP seria o preço da ação, que no caso atualmente está em R$11,45. Só que P sobre VP sobre o valor patrimonial. O que significa que, juntando todos os ativos que a empresa tem, o valor patrimonial da empresa em si, se você dividisse, ou se você pegasse e somasse eles daria um valor de mercado da empresa, como por exemplo 10 bilhões. Vamos supor aqui, dando um exemplo aqui. Logo você pega o preço que está atual. O que significa que o valor, nesse caso aqui, um P sobre VP maior do que 1, significa que o preço da ação está sendo cotada além do que a empresa vale. É como se a empresa valesse 10 e você, que a cotação estivesse a R$11, você está pagando mais, o que não é muito interessante. Já um P sobre VP abaixo de 1 significa que a empresa está barata, a cotação está barata, segundo esse único indicador, é claro. Indicadores de endividamento. Aqui, dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Aqui é aquela coisa, é normal ter 1, até 2, até 3%. Acima disso você tem que ficar muito ligado ao setor que a empresa está ligada, porque tem setores que sim, no geral, as empresas trabalham com mais endividamento. Tem outros que nem tanto. E por acaso, se você entrar aqui no indicadores e você ver que o indicador está negativo, isso é um sinal bom, porque significa que o patrimônio líquido da empresa é maior, ele consegue ser maior do que a dívida e ainda sobrar patrimônio, o que significa que é bom. Se você vê o patrimônio, você vê aqui, por exemplo, qualquer empresa que esteja negativo. Aqui até 1, ainda como eu falei, é interessante, aqui está tranquilo. Tem aqui dívida líquida sobre o EBITDA 4, normal, dívida líquida sobre EBIT, que é outra coisa, é parecido com o EBITDA, mas é diferente. E vamos para indicadores de eficiência, que é muito importante e legal de se analisar, né? Margem bruta. Margem bruta significa o quanto que a empresa retém de lucro bruto, nesse caso aqui, sobre qualquer venda que ela faça. O melhor exemplo é, a empresa faz uma venda de R$1. Logo, segundo esse indicador, o lucro bruto que a empresa consegue é de 63 centavos, o que sim é muito bom. Como eu falei, você vendo aqui o gráfico, clicando aqui do lado, você pode ver que tem essa oscilação e é normal. Mas aqui, ó, 2009, 75%, 91, 93%, o que é muito bom, muito interessante. Você pode também mudar isso daqui de linha para colunas, né? Acho que de linha é melhor, né, para analisar. 93, você vai indo que ele, a média dele é 80%, o que sim é muito interessante. Claro que é só uma média, atualmente está em 63%. Temos aqui margem EBITDA, que é a margem antes do pagamento, que EBITDA significa antes de pagamento, taxa e essas coisas, o que também, no geral, quanto maior, melhor.
A média aqui 74%, atualmente está em 57%, sim, muito interessante, muito bom. Margem EBIT, como vocês podem ver aqui, atualmente está em 73%, média de 87%, muito bom também. A margem líquida é a mesma coisa que a margem bruta, que é o quanto do resultado líquido da venda que foi feita, o lucro líquido que você vai conseguir em cima. Por exemplo, usando o exemplo de R$1 ali, a empresa vendeu a R$1 um produto, ela consegue líquido nesse lucro de 42 centavos, o que sim é muito bom. Entrando aqui nos gráficos, vocês podem ver, média de 54%, atualmente está em 42%, sim, muito bom. Indicador de rentabilidade, opa, isso aqui é legal demais. O ROI 23%, como vocês podem ver aqui. O ROI aqui, ó, vindo, se você não entender o que significa, você pode vir aqui, ó, média capacidade de agregar valor de uma empresa a partir dos próprios recursos e do dinheiro de investidores. Aqui também é aquela coisa, não tem segredo, quanto maior, melhor. Nesse caso, 23%, sim, é muito bom. Como falei, o ROI é parecido, você pode ter a mesma média que o Dividend Yield. Acima de 10, o mínimo 10, passou disso já está muito bom. Aqui os gráficos, como vocês podem ver, oscila 37% aqui em 2020, mas atualmente está em 23% e a média de 21,86%. ROIC, que é parecido com o ROI, mas ó, mede a rentabilidade do dinheiro, o que uma empresa é capaz de gerar em razão do próprio capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas. Aqui também é a mesma coisa, quanto maior, melhor. Mínimo de 10 aqui, 15% está sim muito interessante. Aqui o gráfico. Temos o CAGR, o CARG, né, vamos dizer assim, que significa o tanto que cresceu de receitas da empresa em 5 anos. Aqui está positivo, 15%, sim, muito bom. E o CAGR, lucros, e receita é uma coisa, lucros é outra. Nos dois aqui muito bom, acima de 10%, muito interessante. Aqui foi os indicadores no geral, como eu falei aqui. Se quiser pode voltar o vídeo para entender melhor. Você mesmo pode pesquisar aí e analisando qualquer empresa. Anote todos esses indicadores e pesquise. E depois você por conta própria entendendo e pegando o jeito de como que é. Eventos corporativos. Aqui a gente entra num outro ponto muito importante, que é o calendário de pagamentos de dividendos. Aqui no caso é um mapa de calor. Quando você arrasta aqui para baixo, né? Aqui ele mostra o que já foi pago e aqui no caso o que vai ser ainda pago com base nos relatórios que a empresa lança. Mas como vocês podem ver aqui as datas, aqui o que foi pago. É muito interessante você olhar se você quiser se planejar para viver de dividendos, você dar uma olhada e saber quando que é, quais meses que a empresa paga. Porque assim você fica preparado para quando for receber e no mês que não for receber. Como por exemplo, aqui arrastando para baixo você pode ver os dividendos. Como eu falei, essa do Dividend Yield, ele fica oscilando porque a empresa paga mais, a cotação muda. Mas aqui está os dividendos, você passando aqui por cima da coluna, você pode ver aqui, ó. Em 3 de janeiro de 2024, a empresa pagou 22 centavos. 3 do 5, 37 centavos. 13 do 5, 14 centavos. E assim vai indo. E o último pagamento, que foi mês passado, de 18 centavos. Você também pode vir aqui e agrupar por ano. Aqui, ó, 2024 no total foi R$1,17 de dividendos. E 2025 atualmente foi 47%. Você também pode vir aqui aumentar a quantidade do período que a empresa pagou. 2021 R$1,50, R$1,61, 97 centavos e assim vai indo. Aqui embaixo você vê os tipos de pagamento, como que foi feito. No caso a empresa paga
juros capital próprio, aqui foi pago, aqui foi a data que você tinha direito, a Datacom, até essa data que você tinha direito de receber os dividendos, e aqui é a data do pagamento e o valor. Juros sobre capital próprio, dividendo, e assim você vai indo conforme as datas. Uma coisa que você deve analisar de uma forma bem criteriosa é empresas que pagam mais de 100% de payout, logo significa que estão distribuindo todo o seu dividendo, todo o seu lucro, o que não é interessante, porque a empresa ela precisa reter um pouco de lucro para si, para poder continuar gerenciando os seus projetos. Como que uma empresa que lucra 1 bilhão vai distribuir, por exemplo, 2 bilhões? Além dela ficar no negativo, ela não vai ter dinheiro para continuar operando, o que não é nem um pouco interessante. Depende de empresa para empresa? Depende, mas no geral assim não é interessante empresas que tenha mais de 100%. E aqui embaixo se arrasta, você pode ver aqui, ó, empresas relacionadas. Você vê aqui o CNPJ, o site oficial e todas as empresas do mesmo segmento de energia. No caso que a Taesa é uma empresa de energia. Outra coisa que só para terminar, que o videozinho ficou mais longo do que eu imaginava, que é interessante você ir no site. Aqui foi só indicadores, né? Só para você dar uma olhada. Mas é interessante você ir no site oficial da empresa e ler os relatórios. Estudar aqui, ó. Nesse caso, vou abrir aqui uma nova página. Você escreve RI, que significa relação com os investidores. No caso é RI Taesa. Pesquisou aqui, o site é oficial das empresas. Qualquer uma que você coloca aqui RI, ela vai direto para o site oficial. E você vem aqui, ó, relação com investidores. Aqui tanto que aparece, está no ar, relatório anual de sustentabilidade. Aqui no caso você vem aqui, governança e divulgação de resultados. Todo a aparência aqui, o menu, vamos dizer assim, é diferente de cada empresa, mas no geral, divulgação de resultados, central de resultados. Vai carregar aqui o de cada ano, aqui ó, você pode vir aqui mais para trás, no caso o máximo que tem a partir de 2006. Mas você vê aqui, por exemplo, eu gosto de entrar no último ano e ver os resultados, ler os relatórios, como por exemplo do quarto trimestre, que geralmente já fala também do ano todo, não é sempre, mas geralmente. Aqui no caso eu já estudei, tanto que ele já abriu aqui na última página. Mas aí você dá uma estudada aqui, você dá uma olhada para você ir a fundo da empresa, você conhecer a empresa, como ela lucra, no que ela está devendo e coisas do tipo. Porque é interessante ser sim, aqui ó, divulgação de resultados, você dar uma olhada para você se tornar sócio de verdade, você entender como a empresa lucra. Eu não vou dar aqui a minha opinião de se a empresa está valendo a pena comprar, porque eu não quero dizer se como uma indicação, mas agora com base nesses resultados aqui, nesses indicadores, no que eu falei, dividend yield de mínimo de 10 e assim vai indo, você vai tomar como base e vai poder fazer as suas análises mesmo. Aqui ó, tanto que vamos abrir aqui uma página nova aqui, a Neoenergia. Você pode pesquisar aqui também, como por exemplo, vou pesquisar aqui, Isaí 4, também é uma empresa de energia. Você pode vir aqui e comparar, né, com base. Você pega aqui, ó, por exemplo, o dividend yield da Taesa lá era 7. Aqui o da Isaí, que é uma outra empresa, né, está em 10%. O PL lá era 7, aqui está em 4%. P sobre VP 0,75, o outro era de acima de 1. E assim você vai indo, vai dando uma olhada, vai comparando, o que é muito interessante também. Mas rapaziada, esse é o vídeo. Se vocês gostaram, ficou bem longo, né? Se vocês gostaram, já deixe o seu like, comentem aqui qualquer dúvida e estejam se inscrevendo no canal, que eu vou estar sempre atualizando sobre a minha carteira e dando dicas. Então rapaziada, se vocês curtiram, o vídeo é isso e até a próxima.